Paz, Senhor, a todos os amados irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero deixar para a meditação Mateus capítulo 6 e o versículo de número 9, a parte A, que diz assim: Portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Meus amados irmãos e ouvintes, quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, Deus ele coloca no ser humano a capacidade da unidade na pluralidade. O que seria isso? Adão, ao ver Eva ali no jardim, ele recita, ele cria um belo poema onde ele diz: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, Adão e Eva, eles eram um. Duas pessoas diferentes, mas que eram unidas numa plena comunhão. Mas com a queda, o ser humano ele passa a disputar o espaço contra o seu próximo. E nós temos já no começo do livro Gênesis a história de Abel e Caim, onde Caim assassina Abel por inveja. Logo mais adiante nós temos a história de Lameque, o primeiro homem a ter duas mulheres, o primeiro bígamo da história. E Lameque ele mata um jovem, um rapaz, e ele compõe um hino exaltando o seu crime. E olha só para a gente ver o que aconteceu com a música secular. A música secular, ela exalta aquilo que é pecado, exalta a bebedeira, exalta o adultério, a imoralidade sexual, os funks, por exemplo, que exaltam o crime, o assassinato de pessoas, músicas com letras chulas, baixas, que revelam, na verdade, o retrato da alma do ser humano caído, que é um retrato de alguém que perdeu a comunhão, de alguém que perdeu a unidade e que passa agora a viver em dissensão, em disputa, em constante guerra consigo e com o seu próximo. Mas Deus, quando ele envia Jesus Cristo a esta terra, o Senhor Jesus lá em João capítulo 17, na sua oração, quando ele ora pela igreja, ele diz para que sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Então Cristo ele vem restaurar a unidade humana. É por isso que Paulo vai dizer que o amor é o vínculo perfeito da paz. Através de Cristo, o Espírito Santo de Deus coloca amor no coração dos filhos de Deus, para que agora a igreja possa ser uma família que desfrute de unidade e de comunhão. Então, quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, nós precisamos entender que a igreja, o corpo de Cristo, é uma grande família. Uma família de pessoas das mais variadas cores, uma família de pessoas das mais variadas classes econômicas, das mais variadas etnias. E Deus, ele separou para si um povo, uma grande família, e essa família deve ter comunhão, unidade. Com isso, quando oramos Pai Nosso, que estás no céu, deve vir à nossa memória que nós temos uma família, que nós temos irmãos, que nós devemos viver em comunidade, viver junto com os irmãos para agradar juntamente ao Pai que está nos céus. Há muitas pessoas que querem o bônus de ter esse Pai celestial, mas desprezam a irmandade aqui da terra. Então é necessário, ao orar Pai nosso que estais nos céus, ter a consciência de que Ele é o Pai nosso, não é o Pai meu, Pai nosso que está no céu. Então, Ele é o Pai
de outras pessoas. João vai dizer que a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, todos que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles têm o direito de chamar Deus de Pai. E nós devemos viver, então, em comunhão, em unidade com esses irmãos. Porque essa grande família que Deus tem aqui na terra, que é o corpo de Cristo, essa família deve ser um reflexo do que o Pai, o Espírito e o Filho são. Uma unidade, uma plena comunhão, um amor. Então a família de Deus aqui na terra, a igreja, ela deve expressar as características de Deus Pai, que é o amor, a comunhão. E assim eu encerro esse vídeo, né? Agradecendo a todos que acompanham e pedindo, viva em comunhão com os irmãos. Ore, Pai nosso que estás nos céus, tendo a consciência que você tem irmãos e que você precisa de amá-los. Assim, encerro esse vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.